Fala família, como é que vocês estão? Tranquilos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar de futebol mundial hoje. Hoje, na data de gravação desse vídeo, no dia 12 de janeiro de 2026, Xabi Alonso foi demitido do comando do Real Madrid em 34 jogos. E eu tô aqui para falar sobre essa demissão. Eu não costumo fazer vídeo de futebol mundial, mas vamos começar a diferenciar aqui, tá? Mais tarde eu vou fazer um vídeo sobre a Copinha, tá? O Goiás joga hoje contra o Mirassol, então hoje por volta ali das 8h30, 9 horas, eu vou postar o vídeo da do jogo da Copinha, tá? Dependendo do resultado, estarei feliz ou triste, né? Bom, vamos falar sobre o Xabi Alonso, né, que teve uma passagem pelo Real Madrid, né, um tanto quanto turbulenta, por assim dizer, né? Se a gente pega os números do do Xabi Alonso, a gente vê que não são números de demissão, né? Em muitas outras ocasiões, os mesmos números do Xabi Alonso seriam até números para ser, assim, elogiado, né? Na La Liga, ele deixa o time numa segunda colocação, que é o mínimo que é o piso do Real Madrid, é uma segunda colocação. A temporada do Real Madrid ela é desastrosa quando ela termina abaixo da segunda colocação, né? Porque Barcelona e Real Madrid que vivem momentos muito semelhantes, embora diferentes, mas nos últimos 10 anos são muito semelhantes os momentos tanto do Barcelona quanto do Real Madrid. Eu digo na liga, né? Não financeiramente, que o Barcelona passou por uma turbulência, mas na liga em si, na classificação, normalmente o costume é isso: é o Barcelona em primeiro ou segundo, o Real Madrid em primeiro ou segundo. Então o piso do Real Madrid é a segunda colocação e ele entrega isso. Ele entrega o Real Madrid a 4 pontos do Barcelona, que em 2 rodadas isso tudo pode mudar. Mas o que marca essa passagem do Xabi Alonso é o vestiário do Xabi Alonso, são os bastidores do Real Madrid. A gente sabe que um técnico de futebol ele precisa ter, além de conhecimento tático e técnico, ele precisa ter controle de vestiário. Ele precisa ter poder de fala dentro de um time. E esse ano, acho que o principal é, empecilho que ele teve foi com o atleta Vinícius Júnior, que inúmeras vezes ele foi substituído em campo e o Xavi meio que tomou uma decisão equivocada, então causou um atrito na relação entre os dois. Então, essa demissão do Xabi Alonso ela é muito mais sobre a falta do vestiário que o Real Madrid tem, que ele não teve com o Real Madrid, daquela liderança, tanto com alguns resultados que somaram essa demissão, como a própria derrota do Barcelona ontem pela Copa Supercopa da Espanha, o resultado contra o PSG no Mundial de Clubes. Eu acho que já ali já começa a ser mostrado algumas decisões do Xabi Alonso que não teve ali uma certa decisão em jogos decisivos, né? Perdeu ontem para o Barcelona, perde para o PSG no Mundial de Clubes, o Real Madrid que já tinha ali uma temporada ali de recuperação, né? Só que ontem contra o Barcelona foi a marca de que ele não tem ali o controle do vestiário, né? Tanto é que ele, acho que ali no final do jogo mesmo, ele já imagina a demissão dele, né? Eu falei há pouco dos números do Xabi Alonso e eu trago aqui, o site que eu estou utilizando aqui é o do 90 minutos. Eu trago aqui os números do Xabi Alonso. Como eu disse, são 34 jogos, se eu não me engano, 24 vitórias e 6 derrotas. Quando você olha esses números aqui, né, na La Liga são 19 jogos, 14 vitórias, 2 derrotas apenas. Na Champions League ele entrega um time com 4 vitórias e 2 derrotas.
Na Copa do Rei foi vitória, né? Mas também só teve um jogo. Inclusive, acho que era um jogo no time da terceira divisão, se eu não me engano. Ele ainda assim tinha um certo. Os números dele, como eu disse, você olha para esses números aqui, você fala. São números assim até louváveis, né? Porque, se eu não me engano, em 2023, com essa mesma quantidade de jogos, o Botafogo tinha números parecidos, não iguais, mas e era líder da competição. Eu uso o Botafogo porque é um exemplo muito claro. O Botafogo, acho que com 15 jogos, tinha 13 vitórias e 2 derrotas e no final das contas terminou como terminou, mas não é esse o assunto. É, o grande defeito do Xabi Alonso é isso. Mas existe um motivo por trás disso que na minha cabeça faz sentido, eu vou explicar para vocês. Na melhor temporada do Xabi Alonso como técnico, que é um técnico jovem até, não de idade, sim de experiência, né? Porque o Xabi Alonso ele começa ali a ganhar destaque no Leverkusen da Alemanha. Na temporada de destaque dele, que foi na temporada 2023-2024, ele é campeão invicto da Bundesliga, uma competição que há 10 anos você tinha um mesmo campeão. Para mim, o grande fator desse Leverkusen, que é campeão da Alemanha, é o fato de todos os jogadores ainda estarem à procura da consagração. Hoje o elenco do Real Madrid é um elenco de superestrelas. Você tem no ataque, você consegue formar um ataque do Real Madrid com Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrigo, que são 3 jogadores já consolidados no futebol mundial. Você consegue formar um meio campo ali de Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, o Valverde, que também são jogadores que já têm seus nomes marcados na temporada. Já nesse Bayer Leverkusen, que o Xabi Alonso fez o seu nome ficar conhecido na história do futebol, né? Conseguiu ser campeão de um campeonato onde há 10 anos era o mesmo campeão, ganhou de forma invicta, manteve uma invencibilidade, se não me engano, de mais de 40 jogos. Eu não tenho certeza, mas eu acredito também que foi mais de 50 jogos de invencibilidade. Né? Ele perde a invencibilidade numa final contra o Atalanta pela Europa League. Mas esse Leverkusen aqui, o Xabi Alonso, com esse Leverkusen aqui, ele tinha total controle do vestiário, porque o vestiário era dele. Você tem jogadores ali, e aí eu puxo o grande destaque da competição, que foi o Florian Wirtz. Tinha ali pelo lado esquerdo o Grimaldo, do lado direito o Frimpong, o atacante Boniface, enfim, você tinha vários jogadores ali que olhavam para o Xabi Alonso como uma referência, não só como um técnico, mas também como um futebolista, porque todos os jogadores ali, eles estão à procura do nome deles no futebol. Diferentemente do que acontece no Real Madrid. No Real Madrid, poucos nomes ali já não foram campeões de Champions. Meio que equipara, né? Não tô falando que um é melhor ou pior, mas meio que equipara a carreira de ambos, porque o Xabi Alonso também foi campeão de Champions e tudo mais. Tem jogador ali que também já foi campeão de Copa. Então faz pensar, na minha mente, faz pensar que o Xabi Alonso consegue fazer com que esse time jogasse de maneira não só vitoriosa, mas também bonita de ver, porque o Bayer Leverkusen do Xabi Alonso era um time bonito de se ver, né? Eu lembro que eu assisti uns 15, 20 jogos mais ou menos do Bayer Leverkusen. Foi bem na época que começou a transmitir a Bundesliga na Sport TV. Eu lembro de ver um Bayer Leverkusen que não dava chutão. Era sempre com a bola no chão, às vezes um cruzamento. O lateral atacava muito, mas também defendia muito. Então você tinha ali jogadores que aderiram à ideia do Xabi Alonso, porque são jogadores que estão ali no início da carreira. Já nesse Real Madrid, você tem grandes estrelas, você consegue com ali pegar uns 5 ou 6 jogadores ali que já tiveram temporadas melhores, que tiveram técnicos melhores, vamos dizer assim, né? Porque para mim o Xabi Alonso é um dos melhores técnicos do futebol mundial. Mas ele já
teve técnicos melhores, técnicos que agradaram mais a eles, então ali o nível de exigência aumenta. Faz com que, na minha cabeça, faz com que o Xabi Alonso perdesse o controle do vestiário muito rápido. Sem contar alguns outros fatores assim do Xabi Alonso, né, que alguns jogos que eram para ser decisivos, ele não conseguiu. E a temporada seguinte do Xabi Alonso mesmo, no Bayer Leverkusen, ela já é um pouco diferente da anterior, porque o time já tinha caído o rendimento. Eu acho, taticamente, o Xabi Alonso um dos melhores técnicos, porque ele fez um time fluir. Tudo bem que não era uma competição tão competitiva, né? Você tinha ali 2 ou 3 adversários ali que brigavam frente a frente com você, mas era uma competição ainda assim que ele tinha um ponto a provar e conseguiu provar esse ponto, né? Com uma torcida assim que estava esperando por esse momento. Enfim, acho que tudo naquele Bayern culminou para ele conseguir ser campeão da Champions. Já no Real Madrid não, o Real Madrid o sarrafo é mais alto. Eu acho que o Xabi Alonso não conseguiu acompanhar. Bom, e agora falando de Real Madrid, anunciaram o treinador Arbeloa, que é um ex-jogador do Real Madrid. Se eu não me engano, ele estava no Real Madrid Castilha, né, que é como se fosse o Real Madrid 2. Né? É o do mesmo Real Madrid, mas é como se fosse a base deles. Né? Até o Vinícius Júnior, quando chegou, jogou por esse Real Madrid Castilha. Eles é um time da terceira divisão da Espanha. E, na minha opinião, assim, nesse início de ano, né, não de temporada, mas de ano, 2026, na Europa, muitos técnicos caíram. Só na Premier League, 2 técnicos importantíssimos saíram, né? Que foi o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, e o técnico do Manchester United também caiu. Agora o do Real Madrid. Eu acho, assim, que a gente vai entrar numa geração de técnicos muito experientes, porque são técnicos que já foram jogadores de futebol. Com exceção ali do Chelsea, né, que não é, que se eu não me engano ele jogou futebol, mas não é um ex-jogador de futebol famoso. Me faz pensar que essa nova geração de técnicos é uma geração a se provar. O do Real Madrid, perdão, do Chelsea já começou bem, o Liam Rossenior já começou bem. O Arbeloa, para mim, como jogador, ele já foi um jogador assim meio segundo plano ali da Espanha. Jogou na seleção, mas meio segundo plano. Mas ainda assim, não é um técnico ruim. Pelo Real Madrid Castilha, ele faz uma boa passagem. Se eu não me engano, ele consegue 3 títulos no Real Madrid Castilha. E antes disso, ele estava na Juventus, na base da Juventus. Então, assim, para mim é um técnico novo, sabe? A minha pergunta é, será que um técnico desse faz com que o Real Madrid dispute uma Champions League? Porque o sarrafo, como eu disse durante o vídeo inteiro, o sarrafo do Real Madrid, ele é Champions League. O Real Madrid, como maior campeão, ele precisa disputar a Champions League. A La Liga e as Copas é tido como uma obrigação, mas a Champions League é um título que o Real Madrid tem que disputar o título, não somente uma semi, umas quartas de final. Mas então, me diz aí o que vocês acham, comenta aqui embaixo. Eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui, um grande beijo e até a próxima.